Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 3 de janeiro. O Botafogo, nesse exato momento, tem 25 dias para poder fechar as suas contratações, pensando nesse primeiro momento da temporada de 2025. No dia 28 desse mês, é a última oportunidade para você registrar os reforços tão necessários para que a gente possa ter um elenco com mais qualidade e profundidade. Ontem, contra o Flamengo, nós fomos amassados. Foi 3-1, poderia ter sido bem mais. A realidade é essa. Não tinha comando técnico, não tinha profundidade e qualidade suficiente no banco de reservas, não tinha um time com um norte claro. A gente estava desconectado do confronto, errando tudo. E ainda por cima, contando com Alter na zaga, um jogador que está a caminho do Vitória e que não tinha razão de estar como titular nesse confronto. Ah, mas o Bastos não estava preparado para entrar em campo. Para começo de conversa, por que então você relacionou o Bastos? E outra história, se o Alter está saindo, ele não tem que jogar uma decisão. Se o Alter está saindo e já está concretizada essa situação, você podia colocar o Newton, que já fez a zaga. Você podia também colocar o Danilo Barbosa, que também já fez a zaga. Mas não, a escolha foi pela manutenção de um atleta que acabou envolvido nos 3 gols sofridos. Quem diria, né, que o Botafogo com o Lucas Alter poderia sofrer uma derrota? Quem diria? É só você pegar as estatísticas das derrotas que a gente teve e em quantas oportunidades Lucas Alter esteve envolvido. E quantas vezes falhou, entregou gols para o adversário. Pois é. Não dá para falar que foi surpresa. Não dá. A gente, claro, confia no time do Botafogo, confia na capacidade técnica dos nossos atletas, mas a realidade é que, nesse momento, o time do Botafogo está à deriva. Porque, por mais que você tenha lembrança, a memória daquilo que era feito em 2024, com o tempo, à medida que você vai fazendo treinamentos, você vai tendo novas situações, aquela memória ela vai se perdendo. Porque um time precisa de um norte, um time precisa de um comandante. E o futebol, ele tem sempre aquela história do tempo. Todo treinador, todo mundo fala que é preciso ter tempo para trabalhar. Mas quando o Textor diz que para ele a temporada só começa em abril, qual é o recado que se passa? É o pior possível. Quando você tem um time que não tem um comandante, ainda mais agora, nesse período, onde você já tem ali jogos acontecendo, mas em sua gigantesca maioria, contra equipes que nem divisão tem. Ou seja, é um período propício para que você, como novo treinador, possa preparar a sua equipe visando os desafios que a gente vai ter pela frente. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes. Nós estamos deixando passar um tempo valiosíssimo. Um profissional que poderia estar aqui justamente para poder colocar a equipe à sua imagem. Começar a fazer a gestão do grupo, gestão de pessoas, treinamentos, conhecendo características, se integrando ao Botafogo. Tudo isso a gente está desperdiçando. Aí depois da derrota para o Flamengo, surge o nome do Tite e do Roberto Mantini, que na quarta-feira vai conversar com o Textor. Por que não hoje? Por que não amanhã? Por que tem que ser na quarta? Se tem uma coisa que não está existindo nesse Botafogo, é senso de urgência. O Textor deixou muito claro que fevereiro para ele tanto faz como tanto fez. Tivemos a Supercopa, fomos derrotados. Teremos agora a Recopa daqui a 17 dias. Primeiro jogo contra o Racing lá no El Cilindro, em Buenos Aires. A gente vai ter um comandante? A gente vai ter um treinador? Os reforços já encaminhados estarão todos disponíveis? Porque isso também é uma outra coisa que o tempo está passando e a gente não vê os anúncios acontecendo. O Léo Link demorou mais de uma semana, desde a data que ele chegou no Rio de Janeiro, para ser anunciado. O David Ricardo já passou por bateria de exames, mas não foi anunciado. Por que ele não foi anunciado e por que ele não estava disponível já na Supercopa? Porque ele já está com essa situação com o Botafogo resolvida já faz algum tempo. Fora outras questões, claro, que a gente tem que falar aqui. A preparação, o planejamento do Botafogo nesse começo de 2025 não está legal. E olha, uma coisa que a gente não pode ignorar. Não é porque com a SAF a gente foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. A gente tem que ter gratidão ao Textor pelo que ele está fazendo. A estruturação, o ressurgimento do nosso time do coração.
capaz de competir, capaz de vencer. A gratidão, ela está presente. Mas isso não significa dizer que a gente tem que assinar embaixo e dizer amém para tudo que o Textor pensa, fala ou faz. A temporada não começa em abril. O campeonato pode começar lá para final de março, começo de abril. O Brasileiro e a Libertadores. A terceira fase da Copa do Brasil mais adiante no mês de abril. Mas a preparação para esses momentos faz parte da temporada. A preparação, você treinar a equipe, fazer o time entrar no prumo, se tornar cada vez mais competitivo. Isto também faz parte da temporada. Não é só abril, não é só final de março. É agora, onde a gente teria um tempo valioso, 2 meses, 1 mês e meio, para que o treinador pudesse chegar e fazer o seu trabalho. É um erro concordar com essa visão de que a temporada só começa em abril. Você vai preparar o time quando? Nas vésperas do Campeonato Brasileiro começar? Ah, Vitor, mas em 2024, o Arthur chegou no dia 5 de abril, a gente perdeu os 2 primeiros jogos, mas as coisas, encaixaram assim. Isso não é regra. Isso é exceção. Normalmente, quando um novo treinador chega, ele precisa de um tempo para poder fazer o time entender as suas ideias, seus conceitos, para ele poder compreender as características dos seus jogadores, saber como cada atleta vai encaixar na equipe. Porque não vamos aqui ficar pensando que o novo técnico ele vai chegar e só vai replicar o modelo, o sistema tático, a estratégia do Arthur Jorge. Isso não vai acontecer. Ainda mais com os nomes que a gente está vendo. O Tite, o Mancini, não são Arthur Jorge. Cada um tem o seu perfil, sua característica. Esses caras vão chegar, não sei quem vai ser, mas vão chegar, qualquer um deles que chegue, vai chegar para fazer o seu trabalho autoral, com o seu DNA, com a sua identidade, que é o correto, diga-se. Ele não tem que replicar o trabalho de quem passou. Ele tem que fazer o trabalho dele. E a gente precisa que esse treinador esteja aqui o quanto antes. Aí você perde a Supercopa do Brasil, o Textor caga para a competição, conforme a gente já sabia que ele estava fazendo. Provavelmente o pensamento em relação à Recopa Sul-Americana é o mesmo, já que ele frisou bastante que para ele é Brasileiro, Libertadores e Mundial. Só que a gente deixa de ter uma equipe que pode ir evoluindo nesse período. E muito me incomoda de verdade ter tanto torcedor que simplesmente abaixa a cabeça e diz amém. Eu lembro que quando a gente virou SAF e a gente estava passando por momentos de instabilidade, tanto em 2022 quanto em 2023, eu lembro que tinha muito torcedor que chegava nas nossas lives, ou então em vídeo, e deixava comentário assim: vocês tinham que agradecer o tempo inteiro, porque não fosse a SAF, o Botafogo, ele tinha acabado. Essa era a fala naquela época. Sabe qual é a fala agora? Vocês tinham que agradecer, porque não fosse a SAF e o Textor, a gente não teria sido campeão da Libertadores e Brasileiro. Estaríamos até agora no jejum. Verdade, a gente tem que agradecer. Eu falei aqui, a gratidão ela existe. Mas concordar cegamente é um erro. Mantenha o senso crítico. Entenda que no futebol, preparação importa. Preparação faz diferença. Exceção não é regra por um motivo. Exceção não é regra por um motivo. A gente achar que toda a temporada a gente pode fazer um planejamento pífio, conforme está sendo feito agora, a execução de um planejamento dessa maneira, e achar que vai dar bom no fim da temporada, é a gente flertar com aquele risco gigantesco de passar perto e nada levar. Nada conquistar. Não faz sentido. A temporada não começa em abril. A temporada já começou. E eu não estou falando por conta de carioca, nada disso. Eu queria ganhar a Supercopa, eu quero ganhar a Recopa. E olha, nada a ver com um jogo contra o Flamengo. Eu já falava isso aqui antes. Fosse Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, tanto faz. Taças que nós não temos. E o Botafogo, o botafoguense tem que ter fome. Nós temos que querer ganhar tudo. Porque o Botafogo passou quase 30 anos sem ganhar nada. Então não faz sentido a gente simplesmente encarar um troféu que você pode ganhar numa partida, 2 jogos no caso da Recopa, como se fosse um detalhe qualquer. Nós ficamos quase 30 anos esperando pelas conquistas. E agora a gente vai desdenhar? A gente vai
vai cagar para um troféu, vai cagar para uma decisão, tá errado. Tá errado. O fato de ter sido um clássico contra o Flamengo é detalhe nessa história. É detalhe. Poderia ser o São Paulo, qualquer time. Ao invés do Racing, poderia ser outra equipe, não interessa. Nós temos que querer ganhar e nós temos que estar preparados para ganhar. E se tem uma coisa que a gente não está nesse momento, é preparado para ganhar. Seja em termos de comando técnico, seja em termos de preparação, seja em termos de contratações, nós não estamos preparados para ganhar. Nós não estamos preparados para ganhar e pior, nós não estamos nos preparando para ganhar. Não estamos. Porque não dá para falar que nesse momento a gente está fazendo isso. Não dá. Tá errado. O planejamento, a execução de qualquer coisa que eles tenham pensado tá lenta, tá moroso demais. A gente precisa aproveitar o tempo, porque nessa temporada de 25, tempo vai ser algo escasso. O que é mais fácil? Você se preparar para Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, quando você está enfrentando um Madureira, um Boa Vista, ou quando você começar a enfrentar Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro? O que é mais fácil? Um jogo atrás do outro, e tem Libertadores, e tem Brasileiro, e tem Copa do Brasil. Tem o grupo dividido. Vamos sempre lembrar disso. Tem o grupo dividido, porque quando um grupo joga, quem é reserva faz o treinamento na íntegra. Quem jogou faz o regenerativo. Isso você precisa mais de quê? Você precisa de tempo. Porque quando você tem jogo atrás de jogo, o treinador que vai estar sempre com um grupo dividido, ele vai precisar ainda mais de tempo para que todo mundo consiga entender aquilo que é o desejo dele para a equipe. A ideia de jogo dele, o modelo, as variações. Futebol, ele é simples no entender, mas ele é complexo na execução, na preparação. Se fosse super mega simples sempre, você teria um monte de time aí sendo campeão, fazendo um trabalho porquíssimo. E o nosso trabalho nesse momento, em relação a toda essa preparação, esse planejamento, não é digno de elogios. E deveria ser. Deveria ser. A gente deveria ter aproveitado o fato de termos sido os campeões da Libertadores e do Brasileiro para ter um começo de temporada estruturado. O Textor tentou a contratação do Jardine no fim de dezembro, começo de janeiro, tentou. E a gente elogiou. Ele teve uma atitude ali de, vamos agilizar. Vamos tentar começar a temporada já com alguém. Mas depois que o Jardine deu a negativa, a gente entrou num lugar, irmão, que a gente não sai. A gente está estagnado no processo seletivo. Nós estamos estagnados no processo seletivo. Conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, conversa dali. Mas não avançamos para a etapa de proposta. Não chegamos a falar, esse é o técnico, tá aqui a proposta. O técnico poderia rejeitar, mas nós não saímos do lugar. Os reforços estão demorando uma eternidade para serem anunciados, coisa que não é normal. E eu tô falando não é normal, não é comparando com os outros, não. Eu tô falando não é normal na SAF. No ano passado, a gente viu essa demora para anunciar reforço? No ano passado isso aconteceu? O jogador chegava no Rio de Janeiro, fazia exame, assinou o contrato, está anunciado. Processo ágil. O que está acontecendo para a gente demorar tanto? Anunciar o David Ricardo, zagueiro do Ceará. Não é o Bitelo que a gente está tentando juntar o Dínamo, 18 milhões de euros. Não é isso. Mesmo numa contratação mais simples, o David Ricardo, o Léo Link, o Botafogo está sendo moroso. Mas tem torcedor que abaixa a cabeça e diz amém, porque afinal de contas, não fosse o Textor, a gente não teria vencido a Libertadores e o Brasileiro. Ninguém está falando para fazer as coisas de qualquer maneira. É importante fazer essa separação, porque tem muita gente que leva para esse lado. Vocês estão reclamando, vocês querem que contrate qualquer um. Ninguém quer isso. Mas a gente tem que ser realista. Não há necessidade de demorar tanto como a gente está demorando para fazer várias coisas. E eu tenho certeza que depois do que aconteceu ontem, eu tenho certeza que o Textor, ele entendeu, ele precisa acelerar, ele precisa agilizar. 25 dias para o encerramento da janela. Fazer contratações, ainda mais de jogadores com qualidade, não é simples. A maioria das vezes você pode enfrentar um certo jogo duro do adversário, né, do time que você está querendo tirar o jogador.
Olha só o caso do Bitelo. Quantos dias a gente está levando, quantas semanas, melhor dizendo, a gente está levando para conseguir ou para tentar a contratação do jogador. 25 dias no mundo do futebol, nessa janela, ela passa assim, ó. Daqui a pouco tá no fim da janela e a gente está assim, e ainda tá faltando isso, aquilo. Precisamos agilizar. Não é fazer de qualquer maneira, mas já passou tempo suficiente para que esse de qualquer maneira nem seja cogitado. Tu levou tanto tempo que as coisas têm que se encaixar e a gente avançar. A realidade é essa. Agora, o ponto é, não fique no 8 ou 80. Não seja o torcedor que vai cornetar e criticar absolutamente tudo, nem seja o torcedor que vai dizer amém para tudo. Os extremos não são bons lugares para a gente permanecer. Aqui no Fala Fogão, quem acompanha o nosso trabalho sabe, o nosso tom das críticas ele sobe gradativamente. E tá evidente que a gente precisa acelerar. Tá evidente. E eu tenho certeza que o Textor sabe disso agora. Certeza. Não dá pra gente normalizar um planejamento pífio da maneira como está sendo. Não dá pra normalizar essa ideia de que a temporada só começa em abril. A temporada já começou. Porque a preparação, conforme eu disse, vai fazer a diferença. Você precisa de tempo, de qualidade, para poder fazer um bom trabalho. Não dá para achar que todo mundo vai ser o Arthur Jorge, que vai chegar, encaixar, se adaptar mega rápido e fazer as coisas funcionarem. Regra. Exceção não é regra. Exceção não é regra. Enfim. Na hora do almoço eu tô de volta. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história aí do Mancini e do Tite, né? Por hora é só. Beijo no coração. Fui.